Bom dia, Araxá! Começa agora o programa Bom Dia Prefeito. Estamos dando início a mais uma edição do programa Bom Dia Prefeito. Hoje é sexta-feira, 12 de outubro de 2018. Prefeito Araceli, muito bom dia. Bom dia, Alexandre. Meu abraço e meu bom dia à cidade de Araxá. Prefeito Araceli, como que o senhor avalia as eleições e o comportamento dos eleitores nas urnas no último fim de semana? Olha, Alexandre, é uma situação bastante interessante que tem que ser analisada com muita profundidade e com muito cuidado. O país mudou, o comportamento do eleitor mudou. A situação das eleições comprovam isso claramente. Há uns anos atrás, existia e batiam muito no chefe eleitoral, no cacique eleitoral. Isso tudo mudou. Depois da invenção do rádio de pilha, foi a grande mudança que houve, as pessoas começaram a raciocinar. As pessoas começaram a entender que o futuro da sua terra, o futuro do seu país depende deles e não dos caciques. Então o rádio de pilha talvez tenha sido o primeiro grande cacique. O que aconteceu depois? Vieram as TVs, vieram os jornais informativos e por fim as redes sociais. Talvez esse seja o grande coronel que influenciou decisivamente o comportamento da população nessas últimas eleições. Não foi preciso que o coronel procurasse eleitor por eleitor para pedir votos, porque o voto não estava sendo oferecido. O voto estava sendo buscado através de pessoas que tivessem condições realmente de responder aquilo que o eleitor pleiteava dos seus governantes. A mudança se deu no momento de conscientização do país, se deu no momento em que uma nova mentalidade se forma, em que as pessoas vão se assenhorando dos seus direitos e começam a descobrir que essas mudanças têm que ser feitas por elas e não por aqueles que se julgam donos da vontade, do posicionamento e, acima de tudo, do encaminhamento das pessoas em busca de determinadas direções. Então a grande mudança foi essa. O eleitor mudou e diversos políticos não mudaram. A mentalidade mudou, diversos políticos conservam a mentalidade antiga. Isso ficou demonstrado no Brasil inteiro, de norte a sul. Os resultados, principalmente aqueles que falam mais de perto a consciência nacional, demonstram isso com muita clareza. A eleição praticamente já garantida do Jair Bolsonaro é uma prova evidente disso. Ele não tinha tempo de televisão, ele não era conhecido, ele só tinha uma proposta. E essa proposta foi abraçada e divulgada por toda a população, principalmente aquela população que se sentia insegura, enganada, desprestigiada e, quem sabe, excluída. Então essa população conduziu a votação do Jair Bolsonaro. Então eu acho que essa mudança vai de acordo muito mais com a inteligência do eleitor do que com a esperteza daquele que pede o voto. Esse é o panorama nacional, essa é a consciência nacional, porque se o Brasil está mudando, o mundo já mudou, outros países do mundo já mudaram também. E essa consciência nacional se espraia pelo país inteiro. Ela aconteceu em todos os estados, em todos os municípios, e aconteceu assim claramente na cidade de Araxá. Querer debitar isso para A ou para B é querer dominar aquilo que é indominável, que é a consciência do cidadão. Essa não se domina. Essa não tem como você, através de subterfúgios, através do exercício da política antiga, já sepultada, enganar o eleitor. A própria votação do candidato de Araxá, que a princípio não levava fé praticamente da população, que foi a votação do Romeu Zema, a prova cabal de tudo isso. Ele teve mais de 40 mil votos em Araxá, sem nunca ter participado de um pleito eleitoral. Uma campanha em que ele não foi de porta em porta, ele não foi de pessoa em pessoa, simplesmente ele conseguiu atingir o âmago do problema nacional refletido em Araxá. Então a votação dele é fruto disso também. Agora, querer destrinchar o emaranhado de votos para distribuir responsabilidades para A ou para B é estar fora da realidade. A realidade nacional não é essa. Então é o que nós vimos em Araxá, vimos em Minas e estamos vendo no Brasil. Eu participei durante muito tempo do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Eu conheço diversos figurões que jamais pensaram
que poderiam ser excluídos do processo administrativo do país. A família Sarney caiu toda. O presidente do Congresso, Eunício de Oliveira, Jucá, figurões lá que realmente eram figurinhas carimbadas de todas as legislaturas que eu participei lá, estão fora. Requião e tantos outros. São dezenas e dezenas de elementos, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. Essas pessoas foram banidas da vida pública. Banidas é um termo, pode parecer pesado, mas ele representou praticamente uma unanimidade nos seus estados que se soma à realidade nacional. Então, eu acho que esse é o fato histórico, esse é o fato emblemático da situação brasileira nesse momento. E este raciocínio, prefeito, vem de encontro a várias análises que têm sido feitas por cientistas políticos de todo o país. Eu vejo por essa ótica dos cientistas políticos, aqueles que estudam política com seriedade, aqueles que tentam interpretar esse fator social, o faz dentro dessa linha de raciocínio, porque não existe outra. Volto ao Bolsonaro, que não tinha tempo de televisão, que não tinha partido, que até a última hora não tinha um candidato a vice. Ele não só se elegeu, como levou na sua esteira diversos outros candidatos, uns até oportunistas, que tentaram pegar o bonde de última hora. Mas foi a vitória das ideias, foi a vitória do comportamento, foi a vitória da seriedade, foi a vitória da mudança. Então, eu acho que a nível nacional, a nível de inteligência política, dentro desse raciocínio, é o que aconteceu no Brasil e vai acontecer da agora para frente, porque essa gama de pessoas que entrou, se não der certo, vai ser mudada. Então é a revolução que se faz através do somatório que vai se criando através dos meios de divulgação que não podem ser abandonados. Então aquelas pessoas que se julgam donas da consciência popular, que se julgam capazes de seduzir com falácias, essas pessoas realmente foram colocadas de lado. Eu entendo que política da agora para frente só se faz desse modo. É conquistando o eleitor ou sendo conquistado pelo eleitor. O grande senhor das eleições, na verdade, foi o eleitor. Eu diria que esse é o trem da história. Ou você evolui junto com a história, ou vai ser esmagado por ela. Então eu acho que quem pretende fazer política da agora para frente, que se adapte aos tempos modernos, que passe confiabilidade, que passe seriedade, que mostre resultados. Nós temos casos bastante recentes que nos levam a essa convicção. Eu gostaria de, inclusive, relembrar o fato da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi 2 vezes eleita presidente do Brasil, veio para Minas para garantir o seu lugar no Senado e até a última hora era cotada como a primeira colocada e estava trabalhando para arrastar mais um elemento do seu partido. E ficou em 4º lugar. Dizem que foi a grande decepção a nível nacional e eu acho que não. Essa foi uma decisão consciente do inconsciente global, que é a população. Ela foi quase que unanimidade. Para quem estava em primeiro lugar, a gente diria que foi até uma posição vexatória, que não se consegue explicar. Então, são situações que aconteceram em Minas e aconteceram em diversos estados do Brasil. Peguem o Rio de Janeiro para ver. Outros estados em que pessoas completamente desconhecidas, mas que estavam, digamos, afinadas com o momento e com a situação em que elas viviam, as coisas aconteceram do mesmo modo. Então, essas pessoas que estão sendo excluídas foram excluídas justamente por essa consciência popular. Em relação às pesquisas, prefeito, o senhor citou aí o exemplo da Dilma. A maioria dos resultados das pesquisas foi diferente dos resultados das eleições. Quanto aos resultados das pesquisas, há alguma coisa também a questionar. Eu me lembro que nessas eleições, embora eu tenha participado muito pouco, as pessoas que conversavam comigo diziam que o eleitor estava muito calado, estava muito refratário em emitir a sua opinião. Mas esse eleitor calado, ele já tinha se definido. Ele se definiu no momento em que ele é esquecido, no momento em que ele é enganado, no momento em que ele vê que as coisas não mudam, que os representantes não mudam, que as conversas são sempre as mesmas, que aquela falsa amizade é sempre a mesma, que a enganação é sempre a mesma. Esse eleitor já estava definido, ele não quer isso mais. Aquela política do compadrismo, ele não quer isso mais. Ele tem família, ele está sem emprego, os filhos não estudam, ele não tem horizonte, ele não tem opções. Mas ele tem opinião, ele descobriu que ele pode influir, sim, no destino do seu país, no destino da sua cidade, no destino do seu estado. Então eu acho que isso aí é quase que um comportamento da inteligência coletiva. Na verdade,
As pesquisas em que os elementos se manifestaram, muitas vezes se manifestavam para agradar aquilo que estava perguntando. Tanto assim que elas falharam no Brasil inteiro. Não foi só em Araxá, não foi só em Minas Gerais, não. Por que alguém que já decidiu tem a obrigação, a necessidade de dizer para A ou para B, vou votar em ciclano? Por quê? Então, já é um reforço, não é isso, da própria formação da pessoa. E a pessoa, muitas vezes, foi deixando para decidir no último momento também. Ela não quis decidir antes. Ela quer ver o andar da carruagem, ela quer ver até onde vai a mentira e até onde chega a verdade. Porque muita gente fez política fazendo mentiras. Muita gente fez política vendendo aquilo que não tinha para entregar. E a decepção foi muito grande. Eu tenho um exemplo. A primeira vez que eu me candidatei a deputado federal, eu sequer tinha sido deputado estadual. Mas eu saía da prefeitura e achava que o meu tempo de estadual já tinha passado. E na apuração dos votos, eu tive 94% dos votos válidos em Araxá. 94%. Ninguém esperava isso, nem eu. Porque os meus próprios adversários votavam em mim porque eles tinham um sentimento de araxaense e descarregaram do candidato a Araxá. 94%. Mas com o passar do tempo, e isso é natural também, esse percentual foi caindo. A segunda eleição que eu fui para deputado federal, eu tive com 74%. De 74% eu já caí para 65%, 66%. Era o deputado que estava errado? Não, era o povo que estava cansado. Porque você gera uma expectativa, e a expectativa às vezes ela não se consubstancia, ela não se concretiza. Talvez eles esperassem mais de mim, talvez eles esperassem que era muito bom ter um deputado federal, depois vê que a coisa é normal, que o deputado federal é limitado, da mesma forma que o deputado estadual também é. Então, aquela vontade, não é isso? Ela vai se arrefecendo. Depois eu caí para 50 e poucos, e antes que eu caísse para 40, eu saí fora, porque a gente tem que saber a hora de sair também, a hora de entrar e a hora de sair. O eleitor não é eleitor cativo, principalmente hoje. O eleitor é um elemento de reflexão hoje, de análise da situação, porque ele paga um preço muito caro. Então não existe mais eleitor cativo. Eu compreendi isso e não disputei mais a eleição. Então o negócio tem que ser muito bem analisado. Agora, a população capta isso com muita facilidade, principalmente os jovens. Então hoje as coisas evoluíram, eu acho que a situação está mais por aí. Prefeito, e o senhor entende que até mesmo os candidatos que conseguiram a reeleição agora também precisam entender esse novo comportamento do eleitor brasileiro? Eu acho que os postulantes do futuro próximo têm que entender aqueles que vão dirigir a eleição, que são os eleitores. Tem que penetrar no universo dos eleitores, de captar o seu sentimento e viver aquele sentimento. E jamais viver aquele sentimento com engodo, com engano, não, é viver, sentir. A mudança vai se fazer através da juventude, a gente está vendo isso aí. Dificilmente os profissionais vão voltar. O envelhecimento da política não é da política, a política está sempre se renovando. O envelhecimento é dos políticos, que não souberam se adaptar e não sabem se adaptar aos novos tempos. Mas a política é sempre a mesma, sempre necessária. É a hora da manifestação da consciência popular, é o momento democrático em que as pessoas escolhem quem vai dirigir os seus destinos. E o jovem escolhe isso com muito mais facilidade hoje, porque o jovem hoje, quando eu digo jovem, 14, 15 anos, já está manuseando, não é isso? Os seus instrumentos de informática, a nova tecnologia, ele vai se aprimorando, ele vai vivendo em outro mundo, ele vai tendo outro raciocínio, ele vai vendo outras oportunidades que não se apresentam para ele vai vendo tanto que ele foi esquecido. Então eu acho que isso realmente é um fenômeno que acontece mundialmente, e aconteceu no Brasil agora. E não adianta querer dividir culpas, não. Tem que entrar no âmago da questão, saber onde é que aconteceu, por que aconteceu, para que não aconteça mais. As novas tecnologias, elas vão mudar o comportamento do mundo, porque está mudando o comportamento das pessoas. Aí os números mostraram que nós tivemos na Assembleia 40% de renovação do quadro dos deputados. Mesmo acontecendo no Congresso Nacional, prefeito, essa renovação, o senhor acha natural? É natural porque aconteceu. E esses que entraram agora, se realmente eles não deram uma resposta positiva, eles vão sair também. É a juventude jogando na juventude. É o novo apostando no novo, não é isso? Agora, se o novo demonstrar que é velho, vai sair também. Então essa mudança ela vai ser quase que automática. Isso abre as portas para aqueles que querem realmente prestar serviço, aqueles que querem realmente dar respostas altamente positivas. Então, acho que isso é normal. Prefeito Araceli, e qual a avaliação que o senhor faz em relação ao sistema partidário? Eu acho que está falido. Acabou completamente o sistema partidário.
Hoje nós não temos nem partido ideológico mais. A própria ideologia acabou. Hoje tem os remanescentes da esquerda, da direita, outra esquerda, outra direita, mas são tão poucos, não é isso? E no Brasil isso está praticamente extinto. A democracia realmente se faz através muito mais de ideias hoje. De ideias. Agora, eu entendo que ou nós fazemos uma renovação completa da política, mas da política de ideias, ou dentro de muito pouco tempo o partido vai ser só para conduzir o voto. Até nessas eleições passadas agora, eu na verdade não sei o nome da metade desses partidos. Prefeito Araceli, em relação ao comportamento do eleitor exclusivamente aqui de Araxá nessas eleições? Alexandre, não foi muito diferente do comportamento no Brasil, não. Se engana quem pensava ou quem pensa que Araxá é um Éden, é um local diferenciado e sublime em que as coisas não mudam. As coisas mudam também. Basta fazer uma análise dos números, não é isso, para ver que as coisas mudaram. Eu diria, é interessante porque às vezes na cidade da gente as coisas falam mais de perto. Tem candidato que ganhou a eleição que ficou descontente. E tem candidato que perdeu a eleição que está vibrando. Quer dizer, então, quem ganhou acha que teve pouco voto, quem não ganhou acha que teve muito voto. Então são situações assim difíceis de avaliar. Agora, o que eu gostaria de colocar é o seguinte: eu não acho que o quadro aqui evoluiu em termos de partidos, mas ele evoluiu muito mais em termos de grupos, né? Isso, não vi partidos, eu vi muito mais grupos. É o que está acontecendo a nível nacional. Acho, primeiramente, que a eleição do Romeu Zema, quer dizer, a votação dele em Araxá e ele a nível de Estado, foi realmente algo surpreendente. Está dentro dessa ótica que nós falamos, da mudança de comportamento das pessoas a nível nacional e a nível estadual. Isso acontece em Araxá também. Eu até aproveito para cumprimentar o Romeu e sua equipe e dizer o seguinte: ele não me procurou nenhuma vez, talvez seja um modo de fazer campanha, de mostrar independência, não procurou o prefeito, eu entendo, mas acho que ele fez realmente uma grande campanha, porque ele captou, não é isso, o momento e jogou dentro dele. Da mesma forma que eu recebi aqui o Márcio Lacerda, que eu recebi aqui o Fernando Pimentel, eu recebi aqui o Antônio Anastasia e o fiz na condição de prefeito, recebendo um candidato a governador. Agora, acho que realmente ele foi extremamente corajoso, foi extremamente hábil. Se não for hábil, você não chega a ter a votação que ele teve. Então, gostaria de cumprimentá-lo. Agora, existem situações aqui que talvez fosse bom deixar bem claro. É o seguinte: a eleição que nós tivemos aqui, primeiro, nós tivemos uma grande abstenção, praticamente de 30%. Se nós tínhamos 76 mil eleitores, na verdade nós tivemos aqui uma grande abstenção, tivemos quase 12 mil votos brancos e nulos, então realmente essa votação caiu bastante. Diluiu bastante, que nós tivemos muito mais candidatos, tanto a deputado estadual como a deputado federal, diluiu. Quero deixar bem claro aqui uma situação, que na condição de prefeito, nós liberamos completamente os nossos secretários para voltar e trabalhar para quem quisesse, no caso de estadual, até porque nós tínhamos 2 candidatos a estadual aqui dentro. Diversos secretários trabalharam para os 2 candidatos. E vou até dizer mais: o único voto que eu pedi foi para o deputado Mário Erige e disse muito que era um voto de gratidão. Gratidão porque realmente eu sabia o que estava falando. Foi um elemento que foi muito presente na nossa administração, foi um elemento que nos acolheu sempre em Brasília e que conseguiu repassar para a nossa cidade uma verba que nós nunca tínhamos recebido em Araxá em termos de volume. Coisa que o governador do estado não fez. Pelo contrário, o governador do estado está devendo quase 30 milhões à prefeitura. Dinheiro para a saúde, dinheiro para os professores, dinheiro para uma série de outras atividades, dinheiro para a segurança. Governador do estado. Mas não culpo ninguém por isso, não. Mas do governo federal a gente teve realmente um aporte muito bom. E esperamos ter mais. Nós tivemos um candidato eleito, que não foi com a mesma votação, mas isso não aconteceu praticamente em lugar nenhum do país. Todas as votações caíram. Nós tivemos uma candidata que não foi eleita, mas teve uma boa votação. Talvez naquela euforia da primeira candidatura, da qual já falei. Mas não foi com o trabalho do prefeito e nem com o pedido do prefeito. Tivemos realmente alguns secretários que trabalharam para essa candidata, mas com o nosso aval, da mesma forma que aconteceu com o estadual. E eu participando em alguns lugares, em algumas sessões de votação, eu encontrei esses candidatos com elementos da nossa secretaria trabalhando, conversei com eles. Então, foi uma coisa muito clara, foi uma coisa muito transparente. E quero dizer mais: se nós tivéssemos que dizer aqui que a posição do prefeito,
a posição do chefe do executivo tivesse prejudicado ou auxiliado um ou outro, tivesse usando da palavra para esconder alguma coisa, eu diria, então o prefeito é que foi enganado. Porque o candidato para o qual eu pedi voto, ele foi o menos votado. Tanto o estadual como a estadual diziam para mim que estavam apoiando o mesmo candidato. Ele teve menos votos que na última eleição. O Mário teve aqui na última eleição quase 8 mil votos. E nessa teve quase 7. Então ele perdeu 1.000 votos aqui dentro. O que comprova o que nós estamos falando. Não faço política brincando e enganando ninguém, não. Poderia cobrar de alguns secretários que eu sabia que diziam que estavam trabalhando para o Mário e trabalhando para outros candidatos, mas que não estavam trabalhando para o Mário. Mas não vou cobrar de ninguém, não. Eu não tenho esse direito, eu não sou dono de votos. Eu sou dono da minha consciência, às vezes de solicitar, até num gesto de gratidão. Nós não temos um candidato a federal ligado a nós que não fosse o Mário, que estivesse trabalhando conosco. Então isso nos dava até obrigação moral de pedir àqueles que nós conhecíamos, olha, me ajude pelo menos no federal, vote no estadual que você quiser, mas me ajuda no federal, porque nós vamos precisar dele. Nós já temos mais de 2 anos de mandato, nós temos um programa e vamos precisar dele. Isso eu pedi. Sei que tem secretários que não, nós vamos trabalhar, e não trabalharam não, eu sei. Porque numa cidade pequena as coisas esparramam com muita facilidade, mas tudo bem. Para mim, isso é passado. Gostaria de colocar também o seguinte, pelo número de votos que nós apuramos em Araxá, a votação foi boa. Araxá elegeu um estadual. E algo que eu gostaria de colocar também é o seguinte, eu não tinha compromisso de tirar candidato nenhum. Eu não fiz compromisso de proibir esse ou aquele candidato. A doutora Lídia, quando trabalhava conosco lá na Secretaria de Ação Social, 10 dias antes ela me procurou dizendo que ia sair para desincompatibilizar. Eu nem perguntei o partido. Se me perguntar qual foi o partido dela, eu não sei. Mas eu não tinha o direito de segurá-la. Você não pode sair. Não, ela me procurou sim. Agora, eu não posso nem tirar uma candidata que quando eu fui candidato a prefeito era minha vice, lançou candidata a prefeita contra mim. Eu fui candidato a prefeito, ela lançou a candidatura dela. Então ela só não foi uma candidata adversária minha porque nós tínhamos o cargo de vice e ela aceitou, tudo bem. Então, realmente, talvez ela tivesse saído sim, candidata, para pessoa determinada, uma pessoa que sabe o que quer e eu respeito. Agora, com que direito eu poderia, como prefeito, uma pessoa que é a minha vice-prefeita, que estava saindo para ficar, segundo a expressão dela, ficar à vontade para se candidatar, tirá-la. Eu não tenho como tirar ninguém. Da mesma forma que eu não poderia tirar um federal de outro lado também, eu não posso. Eu tenho que respeitar a liberdade das pessoas, respeitar o direito democrático de todos, não é isso? E nunca houve esse acordo de retirar a candidatura de quem quer que seja, porque eu acho que a democracia é isso. Agora, quanto ao apoiar, eu gostaria de apoiar o candidato de Araxá na próxima eleição de prefeito. Nós temos um candidato aqui que pudesse realmente trabalhar, dar sequência àquilo que nós estamos fazendo. Esse é um compromisso que nós temos, não só comigo, não só com qualquer candidato desses, mas um compromisso com a cidade, porque a cidade não pode pagar por essas distorções, né, de interpretação. Se eu não fiz compromisso nem com meus secretários, deixei-los à vontade, então eu quero dizer que eu acho que Araxá tem que ficar um pouco dentro da sua postura. Eu acho que nós tivemos um resultado bom. Eu acho que Araxá fez um deputado estadual, quando muitas cidades com potencial muito maior do que Araxá não conseguiu fazer. E para corroborar aquilo que eu estou dizendo, nós temos deputados, digamos assim, de uma vasta atuação, de muitos e muitos mandatos, conhecidos, que já foram votados aqui em Araxá e já foram votados na região, que não foram reeleitos. Na área federal, nós temos aqui o Carlos Melos, que não foi reeleito. Nós temos o Odelmo Leão de Uberaba, que não foi eleito. O Aelton de Freitas de Uberaba, que não foi reeleito, né? Caio Narcio de Frutal, que não foi reeleito. O Gilmar Machado não foi reeleito. E o Mar Miranda não foi eleito. O Tenente Lúcio de Uberlândia não foi reeleito. Não é isso? O Antônio Andrade, vice-governador do Estado, não foi reeleito. Estadual, nós temos diversas figurinhas carimbadas aí que todo mundo conhece, que não foram reeleitas também. Quer dizer, nós temos o Arnaldo Silva de Uberlândia, que não foi reeleito, Felipe Atier de Uberlândia também, que não foi reeleito, Tony Carlos de Uberaba, Leirinho de Uberaba também não foi reeleito. Então acho que a Araxá fez bem. Agora não foi uma votação estrondosa, porque não houve votação estrondosa para ninguém. Aumentou muito o número de pretendentes a deputado estadual em Araxá, aumentou. Nós tivemos diversos candidatos a mais que não estavam nas outras eleições, aumentou e o número de votos caiu. Agora, querer debitar e não assumir aquilo que é uma realidade, eu acho que, digamos, como diria o ditado, é tapar o sol com a peneira, né? Mas hoje nós estamos num país bastante esclarecido. E nesse país bastante esclarecido existe um eleitor bastante esclarecido e bastante bem informado.
Nunca mexi com rede social, nunca fiz denúncias de ninguém, nunca tentei, desse ou daquele modo, denegrir a imagem de ninguém. Pelo contrário, nunca pedi voto contra ninguém também, não. Então, são situações que você tem que olhar, pega a ponta do lápis. Eu acho que, até para ser grato a Araxá, eu acho que Araxá foi realmente bastante generosa na sua votação. E é uma votação consciente. Uma cidade que nunca teve um candidato a governador. E esse candidato a governador fez uma campanha, digamos, bastante simples, bastante diversificada ou, digamos, diminuta na cidade. Araxá deu a ele mais de 80% dos votos. Então Araxá votou conscientemente. Não foi o prefeito que pediu votos para ele, não foi ninguém que pediu votos para ele, não. Foi a consciência de Araxá. Eu vejo as coisas por esse ângulo e espero que a gente dê sequência ao nosso plano de governo, espero que a gente possa dar, que a gente possa continuar a fazer de Araxá aquilo que nós queremos e que depois de nós entre alguém com essa mesma vontade, que tenha talvez mais apoio do que eu estou tendo, que eu acho pelo sacrifício que nós estamos fazendo. E a administração não deixa o salário atrasar, não deixa a dívida pública fustigar o nome da cidade. Traz a cidade na situação que nós estamos trazendo, tanto na área da saúde, como na área da educação, como na área da segurança, como na área do esporte, enfim, de todas as atividades sociais. Essa cidade merece respeito. O trabalho da administração acho que merece respeito. A administração que quis se manter e se manteve isenta ao processo eleitoral no que tange a nossa cidade. E que espera do governador que entrar, que ele não faça com Araxá aquilo que o atual governador está fazendo. Que nos leva a ter um saldo com ele de quase 30 milhões de reais. Portanto, nós gostaríamos de dizer, passadas as eleições, praticamente nós estamos vencendo o ciclo da nossa administração e temos muito o que fazer, mas às vezes nós vamos ter que mexer na máquina, às vezes nós, até pelo comportamento, não político, mas até de isolamento, comportamento até de indiferença de determinados setores, a gente tem que fazer algumas modificações, porque o tempo é curto e nós temos que ter ao nosso lado pessoas compromissadas com a administração, que vistam a camisa da administração, mesmo que não se deem com o prefeito, mas que ocupam um cargo de confiança do prefeito. Essas pessoas realmente, se não quiserem compor, eu entendo, mas nós não podemos perder o espaço que nós temos pela frente. Então, já estamos estudando, já estamos levantando, nada é pessoal. Aquelas pessoas que realmente não compuserem conosco no trabalho, na busca de soluções e no comprometimento com a cidade, essas pessoas realmente elas não terão condições de continuar conosco, porque nós temos que aproveitar esse tempo que nós temos, até porque é o tempo que eu quero ficar na política. É uma despedida que eu farei realmente dessa longa vida política. Quero ter ao meu lado pessoas que pensem como nós e trabalhem mais do que nós. O trabalho é ao nosso lado. Pessoas dispersas, respeito, mas não como participantes da administração. Prefeito, e dentro deste panorama, como fica a relação da administração municipal com a Câmara de Vereadores após estas eleições? Eu respeito muito a Câmara. Entendo que a Câmara é um poder que representa a população. A Câmara tem sido sempre uma parceira. A Câmara tem sido sempre solidária nas causas que nós enfrentamos. Posição política, o que é normal numa Câmara, elas são muito isoladas e pontuais, são muito mais particulares ou partidárias do que administrativas, e eu espero que a Câmara também, até para julgamento da história e para julgamento dos eleitores na próxima eleição, tenha o mesmo comportamento. Porque uma certeza eu tenho, uma convicção eu tenho. Jamais levei para a apreciação da Câmara algo que pudesse desonrar a atuação do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Jamais levei para a Câmara qualquer pedido que pudesse prejudicar alguém, ou que pudesse envergonhar alguém. Até porque não tive problema nenhum com vereador algum durante esse período. E reconheço também que aqueles que professam outra linha, professam outra visão política, eu os respeito. Eu acho que democracia é isso, eles têm direito. Nada de pessoal contra. Então eu espero que a Câmara, mais do que nunca, cumpra o seu dever, porque daqui a 2 anos a maioria dos vereadores estarão sendo submetidos também à apreciação da população. Eu gostaria que eles, daqui a 2 anos, pudessem mostrar para a população a cidade que eles ajudaram a construir. Estamos chegando já ao final de mais uma edição do programa Bom Dia, Prefeito. Eu gostaria de agradecer à população de Araxá pela maneira cordata com que compareceu às eleições,
Ao contrário de alguns candidatos, a população se comportou de uma maneira bastante elegante, bastante cordial, bastante irmã. Gostaria de cumprimentar e agradecer a Justiça Eleitoral, o policiamento que se fez, a tranquilidade com que as eleições transcorreram em Araxá. Lamento se alguém quiser turvar um pouco as águas, porque elas não estão turvas. Basta olhar um pouquinho mais de humildade, as águas estão claras. E dizer o seguinte: Araxá deu, como o Brasil deu também, uma lição de civilidade, uma lição de participação democrática, não é isso? Num pleito que realmente tenha sido o mais confuso, o mais conturbado de toda a história das eleições nesse país. Mas eu quero agradecer e quero desejar a todo araxaense que as bênçãos de Nossa Senhora Aparecida, padroeira desse país, padroeira de nós todos, recaíssem em profusão sobre todos, indistintamente sobre todos, e que esse país encontrasse definitivamente o caminho do seu sucesso e a felicidade da sua gente. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Termina aqui o programa Bom Dia Prefeito. Um abraço e até a próxima semana.